Câmara de Banabuiú realiza importante palestra com o Dr. Mauro Filho, professor de Economia e deputado federal pelo estado do Ceará. Em pauta, vários assuntos, dentre eles a PEC da enfermagem. Você vai acompanhar esse momento a partir de agora, aqui na reportagem da TV Monólitos. Esse é um assunto que eu tenho viajado a vários estados brasileiros, trocando ideias com a enfermagem de todo o país, porque hoje nós temos uma emenda constitucional aprovada. Ela, portanto, sai de cena a PEC 27 e surge a emenda constitucional 127, já aprovada pelo Congresso Nacional, por uma exigência do Supremo Tribunal Federal, que apesar do piso em lei estar aprovado, mas o Supremo exigiu que o Congresso Nacional entregasse a fonte de recursos para que esse piso pudesse ser pago. Então, coube a mim, ao deputado federal Mauro Benevides Filho, ir atrás no orçamento da União dessa fonte de recursos, que é exatamente o superávit financeiro dos fundos federais. Portanto, eu não mexo na receita tributária da União, nem imposto de renda, nem no IPI, nem no PIS/COFINS, exatamente para não criar nenhuma polêmica na aprovação. Aliás, essa fonte acabou permitindo que essa emenda constitucional fosse aprovada quase por unanimidade no Senado e na Câmara dos Deputados. Agora, quando o Congresso Nacional comunicou ao Supremo de que tinha sanado a exigência do Supremo, do ministro Luiz Roberto Barroso, ou seja, identificando a fonte de recursos, ele sai com uma outra medida, dizendo que era importante ter uma outra lei que regulamentasse o repasse, a forma de repasse, a operacionalização desse repasse. E aí foi constituído, para concluir, um grupo de trabalho, 2 membros do Ministério da Saúde, 2 da enfermagem brasileira e 2 deputados, o deputado federal Mauro Filho e a deputada Alice Portugal. Concluímos a medida provisória na última sexta-feira. A ministra Nise Andrade, Trindade da Saúde, ficou de enviar até quinta-feira ou sexta para a Casa Civil. Estamos nesse aguardo, estarei próxima semana novamente em Brasília para poder cobrar esse envio à Casa Civil, porque um presidente da República só assina uma medida provisória quando a Casa Civil dá o seu ok. Lembrando à enfermagem e a todos que fazem a estrutura de saúde brasileira que uma medida provisória ela entra em vigor exatamente no momento que ela for publicada. Que essa é a grande conquista, a grande velocidade que nós estamos procurando dar para que efetivamente até março, que é o prazo que a gente achou que conseguiria, que isso poderia ser alcançado. Em miúdos, estados e municípios, tem o dinheiro para pagar? Estados e municípios, portanto, atenção, estados, municípios, o próprio Distrito Federal, entidades filantrópicas e hospitais privados que atendam no mínimo 60% pelo SUS, todos esses entes estão devidamente contemplados com a fonte de recursos da ordem de 12 bilhões de reais que o deputado Mauro Filho encontrou dentro dessa estrutura orçamentária para poder não onerar a União, os estados, municípios, entidades filantrópicas. Entretanto, os grandes hospitais privados, estes sim estão ainda reclamando que é um valor muito elevado, mas ele já está aprovado, nós não temos outra alternativa e eu espero, portanto, que esse segmento, que vai representar mais ou menos, eu acho que 90% dos profissionais de enfermagem, 85%, 90%, e é esse trabalho, portanto, que a gente quer terminar concluindo toda essa tarefa. Só para concluir, deputado, aquele medo de gerar um desemprego na categoria não existe? Os hospitais privados de grande porte começaram inicialmente falando sobre essa questão, aliás, eram os hospitais privados como um todo, mas como os privados que atendem no mínimo 60% do SUS estão contemplados, essa pressão diminuiu muita. E é por isso que eu, por exemplo, dou um exemplo de que as unidades que fazem hemodiálise, quase todas elas, de todo o país, quase todas elas estão contempladas dentro desse processo. Portanto, eu não vejo nenhuma razão para outra pressão que não seja para grandes hospitais que têm toda a estrutura de fazer esse pagamento. Foi um momento de muita aprendizagem para a gente hoje, de muito esclarecimento. Dr. Mauro é autor da PEC, né, que está organizando lá em Brasília todo esse processo do piso da enfermagem e veio trazer para a gente hoje as informações necessárias para que a gente compreenda como se dará esse piso. Né? Não vai impactar os municípios, não vai impactar o Estado. Então a gente, enquanto parlamento, enquanto sociedade,
passa a compreender de uma maneira mais clara todo esse processo. É importante demais, foi um dia de muita alegria aqui para todos nós, de muito conhecimento. E a população compareceu em massa. Graças a Deus a plateia lotou, né? Faltou espaço. Eu agradeço, né, a oportunidade, o Mauro sempre presente no nosso município, e é uma luta que nós, enquanto enfermeiros, a gente tem traçado há muito tempo. E foi uma palestra muito enriquecedora para a gente entender o processo de como está o andamento para essa conquista. Sabemos que a lei já existe, é aprovada. Enquanto enfermeira e também hoje na função de vereadora no município, represento essa pauta, né, da saúde, também defendo muito a minha classe, então a gente é muito cobrado com relação do piso, e eu tenho certeza que em breve temos um gestor que se preocupa com a classe, né, com toda a categoria. Em breve nós vamos poder estar fazendo a valorização desses profissionais aqui no nosso município. Essa palestra do Dr. Mauro é muito importante para nós, né? Nos mostra alguns financiamentos que a PEC da enfermagem vai trazer. Tem algumas dúvidas ainda a ser dirimidas, né? Alguns pontos a ser superados, mas eu acredito que o município de Banabuí, assim como faz na educação, quando vem o recurso, o financiamento para o piso do magistério, vindo o recurso com o financiamento, é bom frisar isso, vindo o recurso com o financiamento da PEC da enfermagem, o município de Banabuí ele vai conceder, mas reafirmando, né, a importância do financiamento que é necessário, que é isso que o Mauro Filho veio, o Dr. Mauro veio explicar aqui para a gente, né, que é o financiamento desse recurso. Secretário, tira um pouco da preocupação, daquela preocupação que eu acredito que vocês também têm, né, tinham até agora, que é a questão do desemprego, né, e o prejuízo para o município. Então, com essa palestra, esclarece. Sim, é porque assim, Berardo, os hospitais privados, aqueles hospitais grandes, eles colocaram uma pressão enorme sobre isso, né, e eles já executaram algumas percas, demitiram pessoas, né, com essa justificativa. Isso é claro, né, explicativo, diz que não impactará, né, não terá demissões, mas ao mesmo tempo terá que os municípios e os hospitais filantrópicos, as instituições de saúde, ter um bom planejamento financeiro, porque aumentará o custo, né, o custo do enfermeiro, do técnico, do auxiliar. Ficou, sem dúvida, o município hoje ganhou, porque Mauro Filho hoje é referência nacional, ele na economia, todo mundo sabe disso, o Congresso precisa dele, a Câmara de Deputados, enfim. Para o município de Banabuí isso foi bom, porque hoje vai ser reajustado o salário dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. É injusto o que vem acontecendo. Tem município que paga R$ 1.800 um enfermeiro de 8 horas. Eu sei, nós não temos recursos, mas o governo federal tem. Então, esse recurso que vai vir para pagar o piso do enfermeiro é um recurso que não vai prejudicar a União, não vai impactar os outros programas, nem do município, nem do Estado e nem da União. Então, foi muito bom a palestra, falou sobre a economia do país, precisamos saber, além de Mauro Filho, vir outros deputados aqui, que defendem a educação, que defendem a infraestrutura, enfim, esclarecer para a sociedade, para os municípios pequenos, como é que anda o país, como é que anda o Brasil. Então isso é importantíssimo para o município de Banabuí e para todas as pessoas que vieram participar.